Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Paula e hoje eu vou ler com vocês no livro de Daniel, no capítulo 5, a escritura na parede. Eu vou resumir aqui, depois vocês dão uma lida. Aqui o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 pessoas. Tinha muitas pessoas importantes, mulheres, as concubinas. Só que ele mandou pegar os utensílios de ouro da casa de Deus, do templo, da igreja, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam na frente do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então ele ficou totalmente transtornado, sem saber o que fazer. Mandou chamar os encantadores, os sábios, os caldeus e os feiticeiros. Ninguém conseguiu interpretar a escrita na parede. Aí a mãe do rei que falou com o rei referente a Daniel. Existe aqui no reino um homem muito sábio que tem a inteligência dos deuses. Onde ele, aqui no versículo 11, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente tem conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Se acharam em Daniel, a quem o rei puseram o nome de Beltesazar, chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então, irmãos, nenhum dos feiticeiros, dos sábios da Babilônia conseguiu interpretar. Então, a mãe do rei se lembrou de Daniel. Falou com o rei sobre Daniel, que Daniel ajudou muito Nabucodonosor a resolver os sonhos, a interpretar os sonhos dele, a resolver os enigmas, E aí Daniel interpretou o sonho. Aqui no versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Mas eu vou ler a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria desejava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatido. Ou seja, Deus deu a Nabucodonosor total liberdade para ele fazer o que quisesse, porque ele estava servindo ao Senhor. Mas teve um certo momento, como a gente sabe, que no capítulo 4, que tem a loucura de Nabucodonosor, que Deus fez ele virar praticamente um animal, comer capim, mas nesse tempo ele se lembrou de Deus e voltou a exaltar ao Deus verdadeiro. Então, aqui Daniel falou com ele: mesmo você sabendo de tudo isso, você ainda pegou os utensílios da casa de Deus. Aí aqui no versículo 24. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto.
rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Amém, irmãos? Aqui, essa passagem, ontem eu estava lendo com a minha filha e me veio um insight na cabeça, uma revelação de Deus. Irmãos, isso daqui mostra claramente referente a esse carnaval. O povo está brincando, zombando de Deus, pegando as coisas do Senhor que são santas e profanando, oferecendo a falsos deuses. Os que se dizem evangélicos no meio do carnaval, no meio da festa da carne, a pior festa que existe no mundo. No Brasil, né? No mundo não se comemora carnaval, é só no Brasil. Então, é a pior festa da carne que se pode ter. O próprio carnavalesco, tenho certeza que os irmãos viram, porque tem muitos vídeos falando sobre isso, várias pessoas. O próprio carnavalesco disse que é um culto, é uma macumba que é feita ali, tem todo um ritual, tem toda uma idolatria, tem toda uma exaltação aos deuses falsos, aos deuses que não servem para nada, que não são o Deus verdadeiro. Irmãos, não é possível que os que dizem evangelhos, cantores, igrejas, tocando samba dentro das igrejas, irmãos, onde nós estamos, que mundo é esse, irmãos? Que mundo, que dias são esses que estamos vivendo, irmãos? Abram os olhos. Como é que tocar samba, tocar música de carnaval dentro da igreja? Qual é a diferença? Como que a gente vai se distinguir do mundo se está fazendo igual ao mundo? Não é possível, irmãos, que ninguém está enxergando. Cantores gospel cantando no carnaval, homens que se dizem pastores abençoando o carnaval. Como que vai abençoar uma coisa que é entregue a Satanás? Aqui nessa passagem é isso que nós vemos. Nós vemos aqui nessa passagem o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor. Ele sabia de toda a história do pai dele, ele acompanhou com certeza, ele era filho, ele estava ali presente o tempo todo. Ele acompanhou a história de Nabucodonosor o tempo todo. Viu o que aconteceu com o pai dele virou praticamente virou um animal, comendo capim. Deus fez ele comer capim para ele se lembrar de quem é o Deus verdadeiro. Irmãos, muitas profecias estão sendo faladas sobre essa depois do carnaval, porque a mão de Deus vai pesar, porque as pessoas estão profanando ao Senhor, estão brincando com Deus. Irmãos, de Deus não se zomba. Deus tem tudo anotado, Deus está vendo tudo. Aí mostraram também, teve um vídeo que eu assisti de uma pessoa que interpretou Jesus há uns dias atrás e depois estava interpretando o cão no carnaval. Não tem como as trevas se misturar com a luz, o santo se misturar com o profano. Deus é um só, Deus é único, Deus é verdadeiro. Ele não divide a adoração dele com ninguém, porque Ele é o único Deus. Irmãos, abram os olhos enquanto é tempo. Não podemos ir para a igreja e depois ficar ouvindo música do mundo. Ir para a igreja e depois ficar xingando, fumando, bebendo, se prostituindo. Irmãos, servir ao Senhor é coisa séria. É coisa muito séria. Uma oração que eu faço aqui, cada um que se propõe a fazer uma oração aqui no YouTube, a gente tem responsabilidades, porque é um chamado de Deus, mas nós temos medo e responsabilidade. Cada um que vem aqui para orar, para falar da palavra de Deus, nós temos um chamado que Deus colocou no nosso coração, mas a responsabilidade é enorme. Irmãos, o reino de Deus não é brincadeira, a porta é estreita. Deus está chamando, Deus está usando profetas o tempo todo para falar.
a mão de Deus, a mão do Senhor vai descer sobre o Brasil, porque o Brasil está brincando com Deus. Irmãos, se levantem para orar, peçam a misericórdia do Senhor, como Neemias, como Daniel, que chorou pela nação que estava pecando contra o Senhor. Vamos nos colocar em oração, pedir a Deus para ter misericórdia, para fortalecer os teus filhos que ainda oram, porque a opressão tem crescido a cada dia e os irmãos verdadeiros têm sentido. Nós temos sentido a opressão, um peso. Principalmente esse carnaval foi o pior carnaval. Eu vi alguns vídeos, eu não assisti nada. Eu vi alguns vídeos falando sobre o carnaval, falando a escola que ganhou colocou a imagem de Jesus Cristo como mendigo, vestido com um saco de lixo. Oh, irmãos, quando eu assisti aquilo, a minha vontade era de ajoelhar e chorar, como dá vontade de chorar, porque é muito triste o que estão fazendo com o Senhor. Então, irmãos, vamos orar, vamos clamar, pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa nação. Senhor, meu Deus, Pai de misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade. Oh, meu Pai, quantos absurdos nós vimos, ouvimos nesse carnaval que passou, Pai. As pessoas acham que são livres para fazer o que querem e usam dessa liberdade para fazer tudo contrário ao que diz a Tua palavra. Pai amado, tem misericórdia do nosso Brasil, derrama do Teu poder. Muitas profecias têm dito, Pai, que coisas ruins vão acontecer, mas também tem profecias falando sobre o avivamento. Nós cremos que o Senhor é um Deus misericordioso. Quebranta o coração desse povo. Liberta, Senhor, o nosso Brasil, esses políticos. Os pastores, principalmente, Pai. Que os pastores que deviam levar as ovelhas, Pai, para o Teu rebanho, estão levando para o inferno. Oh, Deus de misericórdia. Traz um avivamento. Abre os olhos, Pai, dessa nação. Nos liberta, Senhor. Nos ensina a Te adorar, a Te buscar, a Te exaltar, porque só o Senhor é o único Deus, o nosso Salvador verdadeiro que morreu na cruz por nós. Em nome de Jesus, meu Pai, arranca todo o mal, tudo que não provém de Ti, meu Pai. Toma, Senhor, a nossa nação, que todo ritual que foi feito seja desfeito em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor é todo poderoso para desfazer todas as amarras do inferno. Desfaz todo o ritual satânico que foi feito nesse carnaval. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, palavra contrária contra as nossas vidas também, meu Pai. O inimigo tem investido muito para derrubar os servos do Senhor. Às vezes nem conseguimos nos firmar ainda na Tua presença, mas Ele já vem nos derrubando, porque sabe que quando ficarmos firmes no Senhor, seremos tocha nessa terra. Oh, Pai, levanta os Teus profetas, nos fortaleça para que possamos ser luz nesse mundo, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoe os nossos pecados. Perdoe porque às vezes participamos de coisas erradas que o Senhor não aprova. Nos perdoa, Jesus, nos limpa, nos purifica. Nos lava com o Teu sangue carmesim, com o Teu sangue puro. Que o Senhor morreu na cruz para nos salvar e derramou até a última gota de sangue por nossa causa. Se não fosse por isso, Pai, não teríamos a oportunidade de estarmos aqui. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos liberta, Pai, da nossa carne maldita que só quer fazer coisas erradas. Limpa a nossa mente, o nosso coração de pensamentos errados. Blinda a nossa mente. Nos ensina a Te louvar, a Te adorar, a Te buscar, a Te exaltar, a Te glorificar. Aleluia. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno. Poderoso, misericordioso, soberano e fiel. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado por mais um dia, obrigado por poder respirar, por poder andar, falar.
por termos saúde, Pai. Que cada dia é uma oportunidade de Te buscarmos, Pai. Oh, Senhor, nos perdoa, Pai, porque não damos a devida atenção ao Senhor. Mas só o Senhor é misericordioso e maravilhoso. Salva o nosso Brasil, meu Pai. Salva o nosso Brasil em nome de Jesus. O povo está se preocupando de ficar brigando um com o outro nas igrejas, por poder, por nome, por tantas coisas que não interessam, que vão tudo ficar aí. Mas a salvação, quase ninguém se preocupa, meu Pai. Oh Deus, levanta os Teus profetas que estão caídos, que estão sem forças, que estão afastados da Tua presença, que não conseguem mais se levantar. Ressuscita os Teus filhos, os Teus obreiros, Pai, que precisam do Senhor para se levantar, para sair do poço de lama, Pai. Em nome de Jesus. Eu Te clamo, Senhor, tem misericórdia do nosso Brasil. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, nos dê uma noite abençoada, debaixo de Tuas mãos fortes e poderosas. Abençoe cada lar, cada família aqui representada. Limpa a nossa casa, Pai. Protege com Teu sangue, Pai. Em nome de Jesus é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu pedido de oração. E até amanhã, em nome de Jesus.